conta uma coisa, o seu quarto hoje é um lugar de amor ou de tensão? Já pensou que certos objetos e também a bagunça podem estar atrapalhando a energia da sua relação? Nesse vídeo eu vou te mostrar como o Feng Shui pode te ajudar a destravar a energia do seu quarto e transformar a sua relação amorosa. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta dos ambientes e eu ajudo você a ter uma vida e um ambiente, uma casa harmonizada. Antes de mostrar como o Feng Shui pode te ajudar aí na sua casa, eu vou contar uma história. Nesses anos que eu sou consultora de Feng Shui, já visitei vários ambientes. E um quarto em especial me chamou a atenção. Por quê? Porque ele era um quarto, né, muito bonito, a decoração muito bem feita, só que a energia dele era simplesmente gelada. Não tinha aquele aconchego de um quarto de casal. Vou te falar alguns pontos que tinha. Primeiro, a decoração era muito informal, não tinha nenhum detalhe sobre a vida desse casal, a vida de qualquer um dos dois que moravam ali. Aqui a gente vai falar muito sobre quarto de casal. Parecia meio que um quarto cenário. Quarto cenário, aqueles quartos que ninguém habita e sim para ser foto que antes era foto de revista, né? Agora cenário para stories, cenários para vídeos, enfim, para decoração. Eu percebi algumas coisas nesse quarto que tornava ele muito gelado, muito frio, sem muito aconchego. Uma delas era a decoração era feita de uma forma muito bonita, muito bem decorado, com tudo que um quarto precisa. Só que ele faltava uma coisa, o calor humano, faltava a identidade dos moradores, dos habitantes daquele quarto, do casal. Então não tinha fotos do casal, existia uma estante maravilhosa, muito bem feita, com com livros, né? Com livros muito técnicos. E aquilo era como se o trabalho estivesse dominando a área, né? O quarto. E não tinha objetos pessoais, não tinha sequer uma foto, como eu falei, não tinha objetos que remetessem ao casamento, não tinha nada, enfim, era um quarto gelado. Após uma boa análise aí do ambiente, energeticamente, eu dei algumas sugestões, que inclusive eu vou falar nesse vídeo, depois de uma semana, vamos dizer assim, ela me mandou uma mensagem que fez as transformações e que a relação dela, que muitas vezes ela reclamava que eles eram um casal felizes, mas que o relacionamento deles, quando estavam no quarto, na intimidade dele, era uma relação fria, muitas vezes até distante. Então vamos lá que agora eu vou te contar como que você pode melhorar a energia aí do seu quarto de casal, principalmente. Dicas práticas, vamos lá. Primeiro, o que não deve ter num quarto, principalmente quarto de casal. Bagunça nos armários e nas gavetas, bagunça no banheiro, principalmente na suíte, se for o caso. Livros, muitos livros técnicos, livros que não sejam só de leitura e que ele tá lá apenas ou acumulado ou que serve para o trabalho. Um item um tanto quanto polêmico, fotos expostas de pessoas que já partiram desse mundo, sapatos embaixo da cama e objetos que não são pertinentes ao ambiente de quarto embaixo na cama, geralmente aquela cama box, principalmente nos armários de cabeceira de cama. Então, eletrônicos realmente é um item que deve ser evitado. E se você quer harmonizar o seu quarto, inclua esses itens que eu vou falar agora na sequência. Cabeceira firme, cabeceira de cama, principalmente uma cabeceira de madeira. Isso serve para cama também. Se você não tem uma cama de madeira, uma cama firme, uma cama estável, providencie ou comece a fazer um orçamento aí, comece a pensar nisso. Quadro com imagens de flores, de natureza, ou até mesmo um quadro do casal mesmo, pode ser um quadro muito grande. Evitar, né? Quadro com natureza, quadro que represente a harmonia para você e para o outro, para o casal, tá? Vale também um quadro com momentos aí, com o momento do casal. 2 cristais quartzo rosa
de preferência na área de relacionamento do quarto. Se você não sabe aonde é a área de relacionamento, tem um link aqui do vídeo que eu fiz sobre como aplicar o baguá na sua casa, e esse vídeo serve para você aplicar aí também no seu quarto. Mas já vou dar uma dica: entrando no quarto, o lado direito, o extremo direito. Entrou no quarto, lado extremo direito é a área de relacionamento. Tapetes aconchegantes do lado da cama. Aquele tapete onde você levanta, quando você acorda, principalmente no inverno, mas pode ser no verão também, que você acorda e você pisa, para você não pisar no chão direto. Isso traz um aconchego aí para o seu corpo, para o seu ser, que é bem gostoso. Faça isso, coloque esse item no seu quarto que você vai ver que é um acessório muito bom de ter no seu quarto. De preferência, dois, um do lado do seu parceiro ou da sua parceira e um do seu lado. O mesmo serve para os móveis de cabeceira de cama. Importante ter dos dois lados. Não precisa ser iguais, mas os móveis de cabeceira, os famosos criado-mudos, eles devem ter um de cada lado. E o item luz, a luz suave. Sabe aquela coisa, aquele abajur, aquela luz indireta, principalmente quando tá caindo à tarde ou um pouquinho antes de você dormir, para vocês, né, para desacelerar, para tornar um clima mais gostoso, um clima ameno aí, para o seu sono, o sono do seu parceiro ou da sua parceira, ou até um clima entre vocês dois. Um adendo aqui sobre pares. Por que é importante ter pares? Porque nós estamos falando em casal. Casal significa dois, então um par de cristal quartzo rosa, um par de objetos que representem o amor. E aí, se você não quiser colocar dois, você pode colocar sempre em pares. Então, 2, 4, 6. Isso vale para quadros, para almofadas, para qualquer objeto. Abajur, móvel de cabeceira de cama. Faça isso, coloque esses objetos em pares, observe isso no seu quarto. Isso é muito importante para o quarto de casal e é uma dica muito boa do Feng Shui, né? Se você tem alguma questão com coisas de casal ou alguma coisa que você queira tornar o ambiente mais romântico ainda, então eu sugiro um papel de parede ou algum adesivo, alguma coisa que represente o amor, que represente itens românticos, porque às vezes nem é tão possível colocar pares. Às vezes o rosa, eu tenho muita coisa rosa no quarto, é legal porque ele remete o amor, independente de masculino ou feminino, ele remete o amor. Mas se para você isso não funciona, algumas coisas uma coisa que represente aquele clima mais romântico. Vale a pena mesmo que você não curta muito, traga algum item nesse sentido para o seu quarto. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para os meus clientes, faço aqui na minha casa também, trago esse aconchego, quando eu estou arrumando, quando eu estou fazendo a cama na manhã seguinte, isso é um item muito importante, sempre fazer a cama, mesmo que você não faça um cobre-leito, não faça uma cama muito elaborada, que você não arrume a sua cama muito elaborada, com cobre-leito, com almofadas, mas é importante você esticar o lençol, bater um pouco os travesseiros aí para tirar a poeira. Enquanto você está fazendo isso, você pode ir falando frases, falando afirmações relacionadas ao relacionamento. Então, como por exemplo, o amor sempre me rodeia, eu e o meu parceiro somos cúmplices e temos um bom relacionamento. Ou se você está buscando um relacionamento, né, um novo relacionamento, eu e o meu novo ou minha nova parceira nos encontraremos de forma harmoniosa. Eu busco ou eu intenciono um relacionamento afetivo onde eu me sinta amada, onde eu consiga amar. Eu e meu companheiro ideal estamos unidos em mente, corpo e alma. Olha que bonita essa frase, né? Você vai falando, você vai recitando. Ou simplesmente, se você não tem, invente a sua, pode falar a sua frase, mas se simplesmente você não tem essa vontade, coloque pelo menos a intenção de amor, de fraternidade, de boas intenções enquanto você está arrumando a cama. Vamos parar com esse negócio de estar arrumando a cama e começar a pensar nas coisas que não foram boas, as coisas que o marido não fez, as coisas que a sua esposa não fez, enfim.
arrume na hora de intencione sempre que aquele lugar de aconchego, de restabelecimento, que é a sua cama, que é o seu travesseiro, intencione coisas positivas em relação ao relacionamento. E antes de fazer uma conclusão, um resumão geral, é hora de você dar aquele like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro assim de todas as áreas, de todos os cômodos da sua casa, podem trazer harmonia e prosperidade. O quarto de casal, ele é espelho da nossa vida amorosa. Quando você muda o ambiente do seu quarto de dormir, tudo ao entorno muda também, se transforma, se renova. Tudo ao redor começa a mudar também. Comece devagar, faça os itens que eu sugeri e vai se aprofundando aqui no assunto, vai usando a sua intenção, mas sempre assim, pensando o positivo, pensando da forma como você pode transformar positivamente o seu relacionamento. Faça aí essas dicas, tire o que eu pedi, tire esses itens que eu falei que não é tão bom, acrescente esses itens que seria interessante você incluir no seu quarto e depois me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência. Abraços fraternos e até o próximo vídeo. Tchau!